Agora, para a elaboração dos diagramas, pessoal, nós iremos escolher, primeiramente, o diagrama de esforço normal. Por que o diagrama de esforço normal? Para vocês entenderem como que funciona quando a gente calcula uma estrutura aporticada. E aí depois iremos para o cortante e, por fim, o fletor. A nossa escalada agora ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque nós não temos uma única barra, e sim diversas barras a serem resolvidas. Mas já lhe adianto, se você pensar um pouquinho como eu estou comentando a situação, isso irá lhe facilitar bastante. Então, notem que eu estarei acompanhando ou resolvendo o exercício na sequência para o diagrama de esforço normal. A imagem não está aqui projetada para vocês observarem, mas a gente vai elaborando a sequência. Então, eu vou anotar o nome, o título do que a gente vai fazer. Nós iremos calcular o diagrama de esforço normal. Então, é isso que a gente vai fazer agora. E eu quero que vocês lembrem e utilizem esse raciocínio. Utilizar o quê? O raciocínio que nós iremos observar, olhar, só usar, como queiram chamar. As cargas ou forças, no caso, paralelas à barra em estudo. No caso, eu vou colocar só a barra. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai observar, vai estudar, vai utilizar, vai desenvolver, vai fazer tudo baseado nesse raciocínio, porque isso será o nosso facilitador. Então, primeiramente, o que eu devo fazer? Eu vou desenhar a nossa estrutura e eu vou aqui em cima e eu vou calculando aqui embaixo para ficar mais fácil o entendimento. Então, nossa estrutura ela vai estar fora de escala, será postado para vocês lá um exercício, um exemplo, melhor dizendo, aonde nós teremos os resultados em escala que se torna importante para isso. Então, eu ia até desenvolver isso, mas não consegui. Então, imaginando que a nossa estrutura é dessa forma, olha lá, A aqui no alinhamento B, C, D, E, F, G e H. Está ali a nossa estrutura para o diagrama. Então, primeiramente, pessoal, por onde que eu devo começar? Você pode começar pelo apoio ou por qualquer barra. Mas a pergunta que eu quero que você faça, por independente onde você começar, preferencialmente trabalhando da esquerda para a direita, eu gostaria que vocês observassem o seguinte e respondessem, em qualquer ponto que você for começar. Eu tenho cargas paralelas à barra? É só isso que eu quero que você note. Então, vamos começar pelo apoio, por uma praxe, mas eu faço o apoio e depois a gente inicia aqui em C, como exemplo. Então, lá em A, do nosso diagrama, eu tenho cargas paralelas à barra. Temos lá o HA e o VA. Notem que o nosso H ele vale 10 kN. Só que o HA ele é paralelo ou perpendicular? Ele é perpendicular. Então a gente vai usar a nossa carga de 20 kN, que é o nosso VA. E o nosso VA ele é o que? Ele está em relação à barra paralelo e a pergunta é, ele está comprimindo a sua barra ou tracionando? O que significa isso? Ele está apertando a barra ou esticando ela? Num bom português, de uma forma mais clara a vocês. No nosso caso, o nosso HA ele está comprimindo. E aí eu vou desenhar os 20 ali de compressão para o lado direito da nossa barra, dois quadradinhos, agora aqui em caneta vermelha. Depois eu coloco o sinal negativo dentro da barra. E observem que eu vou perguntando para vocês ao longo do desenvolvimento da barra. O que você tem? Entre o ponto A e B, tem alguma carga aplicada? Quando eu falo alguma carga, é carga paralela, deixar claro. Ali nós não temos, isso significa que a nossa
nossa compressão ainda continua lá de 20. Então, você chegou até B com 20. Entre B e D, aqui nessa região, ou nessa, tem alguma carga ali aplicada? Não temos. Então, também chegaremos com os 20. Mas notem, pessoal, que, como eu sempre comento, você chegou lá com os 20 e agora você precisa voltar a zero, ou seja, voltar à barra. Isso significa equilíbrio. E de onde que vem esse valor de 20 ali? Notem que eu vou desenhar aqui a nossa barra separada, barra AD. O que você tem? Você tem a barra aqui. Vou desenhar ela até um pouquinho maior, né? Você tem aqui em A, seu VA, as cargas vão ficar em azul, de 20 comprimindo. Aí você desenha o seu diagrama, os 20, né, imaginando que aqui seja lá o ponto B. Começou com 20, passou por 20 e chegou em 20. Só que você precisa de um valor para fechar aqui. Concordo que tem que ser 20 também, porém em sentido contrário aos 20 aplicado. E a pergunta que não quer calar: de onde que vem esse 20? Pessoal, esse 20 vem de todo o restante da sua estrutura. O que é todo o restante da sua estrutura? Vem, nesse caso, eu vou desenhar uma única vez aqui, ó. Vem de toda essa parte de forças que você tem aplicado ao longo da sua estrutura. Ou seja, como se fosse depois de D. E o que nós temos depois de D? Eu vou colocar um sinalzinho aqui de igual e escrever em azul, porque a nossa conta tem que dar 20 para baixo. A gente já sabe a resposta. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês observassem o que nós temos aplicado entre C, D e E. Temos uma carga distribuída, e essa distribuída tem uma resultante de quanto? E aplicado quanto para baixo? Tem 20 aplicado para baixo. Agora, olhem, lá na primeira parte do exercício, se entre F, E, G e H temos alguma carga paralela à barra. Mas qual barra? A barra que a gente está olhando, a A e a D. Nós não temos mais nenhuma carga. O que vai fechar o nosso diagrama é a nossa carga distribuída entre C, D e E. É isso que eu quero que vocês enxerguem, que nós precisamos ter início, meio e fim. Ou seja, fechar o nosso diagrama. E assim, a gente volta a zero e aí finalizamos o nosso desenho. Como é uma compressão, sinal negativo, pode ser indicado no diagrama dessa forma que eu estou apresentando para vocês, mas também poderia ser escrito aqui menos 20. Então, eu só vou colocar o sinal aqui e daqui a pouco eu faço a marcação. E aqui voltou a zero. Então, é isso que nós temos. Deixa eu fazer a marcação aqui, só para ficar mais claro a observação e o entendimento do diagrama para vocês. Então, está feito. Agora eu gostaria que vocês olhassem outra barra. Vamos trabalhar com a barra de CAD. Mas precisa ser uma barra grande? Não, pode ser um pedaço de uma barra. Então, lá na barra CAD, deixa eu anotar aqui, barra CD. O que você tem? Você tem uma barrinha na horizontal, vou desenhar pequenininha que vocês vão entender muito fácil. Aqui é o ponto C e aqui é o D. Lá em C, temos alguma carga aplicada. Novamente, quando eu falo dessa forma, é paralela à barra. Lá em E, não temos. Então vai começar com quanto? Vai começar com zero. Entre C e D, ou seja, no trajeto, tenho carga aplicada? Também não temos. Então, continua valendo zero, ou seja, é como se estivesse desenhando meu diagrama sobre essa linha azul. E agora, aqui vale zero. Você precisa de quanto em D para a conta dar zero? A conta tem que dar zero, ou seja, para apresentar o equilíbrio. O que vocês vão fazer? Vocês irão raciocinar da mesma forma que o outro trecho. Vamos observar o que tem tudo depois de
D, ou seja, desse ponto aqui. Peguem todas as barras. Claro que eu vou marcar de bem leve, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Ou seja, é isso que nós temos. E nós iremos olhar todas as cargas paralelas à barra. Então, eu vou olhar primeiro essa barra que está subindo, que nós temos de carga aplicado. Depois eu olho as demais. Então, o que nós temos aplicado aqui? Começando lá em A. Nós temos o nosso, deixa eu marcar de azul, nosso H, que vale 10. Deixa eu colocar aqui do outro lado. H que vale 10. No meio do caminho nós temos uma força 4, apontando para a direita também. Esses aqui são os vetores, né, para indicar o sentido. Aí chegamos lá no nosso trecho, a barra ED eu não olho. Na barra DAE você tem carga, porém ela é vertical, ou seja, ela é paralela à barra, ou ela é perpendicular à barra. Notem isso aí. Então, essa é a primeira coisa. O 20 ele é na barra CD, ele é perpendicular. Então, ele não serve, porque nós estamos olhando cargas paralelas à barra. Qual barra? CAD, a barra está na horizontal. Agora, a gente vai olhar lá do outro lado. O outro lado que eu digo em F, o 16 não participa, porque é giro. Agora, e o 2 lá em G? O 2 lá em G participa. Só que o 2 lá em G, ele é apontado para a esquerda. E lá, por fim, temos o HH, que eu vou anotar aqui embaixo. HH, que também é apontado para a esquerda, porém tem um valorzinho um pouquinho maior de 12. E se a gente fizer essa conta? 10 para a direita com 10, mais 4, 3. Já temos 14 para a direita e 14 para a esquerda. Quanto que dá essa conta? 0. Então, a gente chega até aqui e com o nosso valor valendo 0. Pessoal, o que eu quero que vocês notem, a gente está fazendo essas contas parciais, anotando, mas podem ser feitas de cabeça, só observando o desenho. O que eu quero deixar claro para vocês é que todas as barras precisam estar em equilíbrio, desde que você tenha calculado as reações de apoio de forma correta, né? Então, agora eu vou marcar esse trechinho entre C e D, que vale 0. Eu vou desenhar sobre a linha aqui só para fazer a indicação. E vou puxar uma simples seta aqui, dizendo que vale 0. E agora, pessoal? Agora a gente escolhe outra barra. Qual barra que eu posso fazer? Vamos fazer entre a D e a E, que é a continuação dessa. Então, barra D, A, E. Opa. Desenhar a barra ali na horizontal. Então, D, I. Agora, pessoal, como é uma barra no meio da peça, não tem como afirmar que um lado começa com 0. Então, a gente tem que olhar, igual nós olhamos para determinar os valores de D, toda a continuação da sua estrutura. No caso, no ponto D, ali, nós vamos olhar toda a continuação da sua estrutura ao lado esquerdo e em E, toda a sua estrutura ao lado direito. Então, olhando a nossa figura lá em D, o que nós temos de força à esquerda paralela à barra? A barra D, nós temos a força de 10 kN, deixa eu anotar aqui o nosso HA. Deixa eu anotar aqui, 10 kN, que é o nosso HA. A nossa força, desenhei errado o HA, desculpem. Temos a nossa força apontada para a direita, que vale seu valor de 4 kN. E aí, se eu fizer essas contas aqui, por que você vai fazer as contas agora? Porque nós já chegamos em D, ou seja, é o que está à esquerda de D. Se eu fizer essas contas aqui, nós temos lá os seus 14. Ótimo. E agora? Mas esses 14, como eles estão desenhados? Devia ter desenhado de azul ou de vermelho. Esses 14, ele está gerando o que na sua barra?
Está apertando ou está esticando ela? Né? Olhando só um pedaço dela, vou até tampar com a mão aqui, ó, só um pedaço. Esse 14 ele está apertando a nossa peça, ou seja, está comprimindo a nossa peça. Então, na verdade, não é mais 14, e sim menos 14, o nosso valor que nós temos ali. Claro que eu vou verificar o outro lado para garantir se é 14, só que apontando para a esquerda, para que eu tenha segurança ao desenhar nosso exemplo. Então, o que nós temos ali à esquerda da nossa peça? Nós temos o 10 e o 4 somando 14, e à direita nós iremos olhar a outra parte, ou seja, tudo depois de E, que seria esse trecho aqui, lá na vertical, o F, E, G, H. E o que você tem lá? Você tem o seu G, que a força aplicada em G, que vale 2. Deixa eu desenhar aqui. 2, e a sua força aplicada, que vale, a sua reação de apoio, que vale 12. Se você fizer a soma, você consegue descobrir que você também tem 14, só que no oposto ao primeiro. Isso significa o quê? Que sua peça está no efeito sanfona, ou seja, ela está sendo comprimida. E assim a gente desenha esse trechinho entre D e E. Sinal negativo na parte de baixo, então menos. E deixa eu anotar os valores, 14 e 14. Agora deixa eu só fazer uma pinturinha aqui. Então, tá feito, tá desenhado o nosso trechinho ali entre D e E. Agora nós iremos lá pro trecho F, FE, e depois a gente analisa o restante. Então, só para novamente relembrar vocês, agora a gente vai observar a barra EF. O que é a barra EF? Uma barra vertical. Aqui é o E, aqui é o F. Notem que lá em E, você tem alguma carga aplicada paralela à barra? Né? Carga aplicada nós temos, de 16, porém não é paralelo à barra. Então, isso significa que nós iremos iniciar com 0. E entre o trajeto, você também não tem nada, continua valendo 0. E agora o que falta é descobrir se toda a sua estrutura está em equilíbrio, desde que sejam paralelas à barra. Isso não é tão difícil. Notem que nós iremos olhar o que a gente tem, ou seja, toda a estrutura. Então você tem lá o seu paralelo à barra, o seu VA, deixa eu anotar aqui um pouquinho mais ao lado, que vale 20. E o que mais? E os 20 da carga distribuída. Então, distribuída, que vale 20. Se você fizer essa conta, vai te dar quanto? 0, né? Então, nós não temos ali esforço interno aplicado, porque ele vale 0. Então, está calculado mais uma barrinha. Claro que isso poderia ser maior, mas aqui a gente quer fazer por partes, para que vocês entendam cada detalhe. Então, aqui vai valer 0. Deixa eu pintar aqui. Começamos com 0 e acabamos com 0. Agora a gente vai olhar a barra já um pouquinho maior, a EGH. Então, deixa eu anotar aqui. Barra EGH. Então, aqui você tem uma barra maior. O E, G e H. Então, começamos lá por E. Peguem todas as cargas que você tem aplicado até E. Né? O que você tem? Paralela a essa barra, você tem o 20 para cima e a carga distribuída de 20 para baixo. Então, você não tem força nenhuma, vale 0. Então, começamos ali com 0. E agora, durante o trajeto, tem alguma carga aplicada paralela à barra entre E e G? Não temos. E entre G e H? Também não.
Até mesmo porque em H você tem uma força na horizontal. Então também não temos forças ali. Chegando ali à conclusão que todo esse trecho vai valer, e vale, na verdade, zero. Não há esforço normal. E agora, pessoal, o próximo passo, a sequência, é elaborar o diagrama de esforço cortante. Então, é isso que vai acontecer daqui a alguns minutos.